Olá, pessoas lindas e maravilhosas da minha vida. Quanto tempo! Um beijo para vocês, saudade de vocês. Espero encontrar todo mundo bem. Bom, hoje eu tô aqui para gravar esse vídeo para vocês. Eu andei meio sumida, muito projeto, graças a Deus. Trabalho bastante, vocês sabem disso. E à noite eu tava estudando, né, pessoas? E como aqui eu moro num lugar que faz muito barulho, a gente só conseguia, né, gravar à noite. Hoje a gente tá conseguindo gravar de dia porque o mundo tá em silêncio e vocês sabem bem porquê, né? Pessoas, o que a gente vem falar hoje? Então, antes nós vamos falar sobre a dificuldade que as pessoas têm de aceitar as mudanças ou de fazer as mudanças que precisam fazer, de tomar as atitudes, as iniciativas para mudar algum quadro ou algum padrão de vida e de comportamento que esteja que não seja, como é que eu posso dizer, satisfatório, né? Então, antes, vamos lá, compartilha o vídeo, chama os amigos para assistir junto. Chame as pessoas que vocês acham que vão gostar, que vão entender e que precisam do conteúdo que a gente vai explicar, do tema que nós vamos abordar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você curte o canal, deixa comentário, sugestão. E eu pretendo não me estender muito, então já vou direto ao assunto, tá? Eu vou direto ao ponto. Pra vocês, gente, só pra lembrar, me segue lá no Instagram, curte a nossa página, o Voo da Fênix pra Felicidade, procura lá no Facebook, deixa conteúdo, deixa comentário, me avisa que você veio do YouTube, que eu vou ficar muito feliz de saber que você viu o meu vídeo, que apreciou, que gostou e que migrou do YouTube para o Insta. A Tata tá aqui atrás, como sempre. Fala oi, Tata, pessoal. Oi, gente. Como sempre. Estamos nós aqui de novo, gente. Então, vamos lá. Pessoas, vocês sabem que eu tenho um projeto chamado Amadem. Em algum lugar aí, procura no meio dos meus conteúdos. Tem um vídeo que explica exatamente como é que é o Amadem. É o projeto da minha vida. Foi um projeto que eu demorei bastante tempo para elaborar, para montar. Estudei muito para conseguir montar o projeto, para entender como é que as coisas acontecem e para juntar as ferramentas necessárias para ajudar as pessoas, né? E eu tenho um grupo no WhatsApp, né, que é específico para essas pessoas, e eu vi algumas pessoas à minha volta muito chateadas, vamos dizer assim, né? Eu precisei ajudar as pessoas que me ajudam a entender o porquê que algumas pessoas que tanto precisavam da ajuda do meu projeto resistiam tanto em falar, em tomar iniciativa, em tomar as atitudes, em nos procurar, em frequentar as reuniões, vamos dizer assim, ou somente se manifestar, né? Deixar comentário, falar lá no grupo. Eu precisei explicar, e essa foi a motivação da gente gravar esse vídeo. Esse vídeo já está no projeto, está na gaveta já faz algum tempo, mas como eu estou falando para vocês, nós somos bem ocupadas, eu sou bem ocupada, graças a Deus, eu gosto muito do meu trabalho, e no tempo que eu tinha para gravar, como eu já falei para vocês, era o tempo que eu estava estudando, né? Eu quero agradecer aqui, vou abrir um parênteses antes de começar, para agradecer os meus mestres, as pessoas que me ajudaram, que vieram antes de mim, que estudaram tudo o que me ensinaram e que são responsáveis pelo sucesso da minha carreira, pelo sucesso que eu vejo na minha vida, por tudo que eu construí em matéria de conhecimento, por tudo que eu passo para vocês e pelos resultados que eu vejo na minha vida. Então eu quero agradecer a Raquel Menezes, vocês sabem que eu sou apaixonada por ela. Raquel! Ao Bruno Jimenez e a Patrícia Cândido, que são os meus mentores de prosperidade. Né? Foi através deles que eu conheci o método do Aura Money, que eu aplico nas minhas sessões com a autorização deles, porque eles dão essa autorização.
e todo o conhecimento e tudo que eles postam e tudo que eles ensinam e a assessoria que eles dão pra gente do lado de fora, o mesmo carinho eu recebi da Raquel. Tá, pessoas? A diferença é que a Raquel eu conheci pessoalmente, o Bruno e a Patrícia ainda não tive oportunidade, mas eu vou chegar lá. E eu também quero agradecer as pessoas que me ajudam. A Tata, não tenho o que falar, né, que tá aqui comigo desde sempre. Ao pessoal que me ajuda no projeto Amadem, é muita gente, mas elas vão estar aí. Deixa comentário depois e fala, eu faço parte, né, do projeto Amadem. As coaches que ingressaram no projeto Amadem para procurar ajuda para os próprios problemas, quem abraçou a causa junto comigo. Eu quero agradecer muito ao Thiago Batalha, um irmão do coração que a vida me deu, uma pessoa que eu ajudei a treinar e que me ajuda muito numa série de coisas. Ele é jornalista e ele me dá muitas ideias, a gente se ama muito, ele é um amigo do coração. Eu não tenho palavras para agradecer a presença dessa pessoa iluminada na minha vida, né? E ontem mesmo nós estamos gravando esse vídeo no dia 27 de março de 2020. Ontem, no dia 26 de março, nós gravamos uma live no Insta. Ele gravou uma live no Insta e me convidou, e a live foi muito bem sucedida. Nós tivemos muitas pessoas online e foi muito gratificante fazer esse trabalho com ele. Então vamos lá, pessoas, vamos voltar aqui e começar a entrar no tema, né? Por que algumas pessoas resistem tanto à mudança? Gente, porque mudar dá trabalho. Porque o cérebro da gente é acostumado, em primeiro lugar, com aquela situação que já é conhecida, né? Gente, a Tata tá fazendo careta ali pra mim, porque ela fica fazendo assim toda hora pra mim. Por quê? Porque eu não posso levantar a cabeça, porque dá reflexo no meu óculos. Então ela tá ali atrás, quando eu levanto a cabeça ela faz assim. Quando eu levanto a cabeça ela faz assim. Que é pra eu abaixar a cabeça. Mas vamos lá, gente, ó, se der reflexo no meu óculos, vocês não se incomodem com isso. Prestem atenção no que eu estou falando e não no reflexo do meu óculos, tá bom? Até porque não adianta eu falar, porque ela fala pra me cronometrar o tempo e tudo, mas ela não interessa. Vamos lá, pessoas. Então, mudar dá muito trabalho e, pra falar a verdade, as pessoas, elas não resistem conscientemente. A pessoa que está vivendo uma situação de dificuldade, seja lá qual for, que está descontente com alguma área da vida, isso é real, isso é verdadeiro. Ela realmente quer melhorar, ela realmente quer mudar. Muitas vezes ela não sabe como, e aí fica mais fácil. Mas muitas vezes ela não consegue mudar devido à programação, devido ao que está implantado no cérebro da pessoa, né? Então toda a estrutura emocional, tudo aquilo que a pessoa viveu, aquilo é verdade, aconteceu de fato. E a pessoa está acostumada com aqueles padrões, com aquela situação. Eu vou gravar uma outra live na quinta-feira que vem. Depois a Tata vai deixar aí o nosso Insta. Se vocês quiserem, me acessem, me adicionem lá no Insta para participar da live, falando justamente sobre isso, sobre o poder da mente. Sobre o que a mente da gente é capaz de fazer ou, né, nos impede de fazer. Então eu não vou me estender muito nesse detalhe hoje, porque eu vou gravar a live a semana que vem. Eu quero falar justamente sobre isso, explicitamente sobre o motivo das pessoas resistirem tanto às atitudes que precisam tomar para melhorar de vida. Então não importa em qual área da sua vida. Muitas vezes acontece da pessoa dar o primeiro, o segundo passo, depois ela estagna e não consegue ir adiante. Ou muitas vezes ela acaba voltando ao estado original. Isso tem a ver com pobreza, isso tem a ver com situações de relacionamento abusivo. Às vezes a pessoa sai do relacionamento, depois ela acaba voltando e não sabe por quê. Às vezes a pessoa quer mudar de emprego, quer melhorar de vida, quer mudar de casa, enfim. E a pessoa não consegue tomar atitude, ou ela não consegue pedir ajuda. E o termo é bem esse mesmo, é não conseguir. Não é que a pessoa não quer, ela não consegue se movimentar. Ela está travada, ela está parada realmente por conta dos paradigmas, por conta daquilo que existe dentro da programação mental da pessoa. Então é preciso uma vontade muito forte e preciso muita coragem, porque mudar dá trabalho.
Então é como se você tivesse que deixar para trás tudo aquilo que você está acostumado e viver uma outra realidade. E o que acontece? Aquilo que você viu, que você viveu até hoje, seja lá que for, em qual situação seja, aquela é uma situação conhecida. Uma pessoa que viveu na pobreza, na escassez a vida inteira, se você perguntar para um pobre se ele quer ser rico, é lógico que ele vai falar que quer. A diferença é que ser pobre ele sabe. A pobreza é uma realidade que ele conhece. A escassez, a limitação, a dificuldade, o estresse, né, as lágrimas de não conseguir pagar as contas, né, ou ter que prestar atenção no que vai comprar, fazer as compras com a calculadora na mão, essa situação ele conhece. A situação da fartura, da prosperidade é uma situação desconhecida, ele não sabe como é que é ser assim e sentir assim. E ele vai resistir sem querer. Mesmo sem querer, ele vai resistir, porque o ser humano tem muito medo do novo, da novidade, né? Outra coisa que impede, muitas vezes, a pessoa de sair de um relacionamento, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás, foi minha coach, sobre traição no relacionamento. Acabou conhecendo uma pessoa que nunca tinha traído ninguém, então é o relacionamento dos sonhos. Não adianta que eu não vou falar quem é. É o relacionamento dos sonhos. E acabou sendo traída. E a dor foi muito grande, tanto para ela como para a pessoa que cometeu, né, o ato da traição. O que acontece, pessoal, é que essa pessoa, eu estou dando uma resumida e vou falar bem rapidinho, só para vocês entenderem o que acontece. Esta pessoa, essa mulher, né, ela vinha de uma família em que o pai tinha 2 famílias. Esta pessoa era o 3º relacionamento dela. Ela tinha sido traída nos outros 2 relacionamentos anteriores. O primeiro aconteceu exatamente o que aconteceu na família da mãe do pai dela. O marido, ela acabou descobrindo que o marido tinha outra família. O segundo traiu, até que ela resolveu largar. E o último, que era um homem assim, exemplar, acabou traindo também. Então vocês entendem, se vocês prestarem bastante atenção, ela foi reproduzindo aquilo que o cérebro dela acreditava como sendo verdade, né? E é preciso reprogramar o cérebro para viver uma outra situação, e isso não é fácil, entende? Então não é culpa de ninguém, mas você precisa entender que existe alguma coisa em você que mantém você naquela situação. E é muito difícil admitir. As pessoas não mudam, não é por falta de vontade, é por falta de conhecimento de si mesmo. É por falta de entender o que se passa dentro do próprio cérebro, o que existe, o que está implantado dentro do próprio sistema. E as pessoas acabam voltando ao estado original. Muitas vezes a pessoa não muda porque ela tem dó. Em alguns relacionamentos abusivos, a pessoa não muda porque ela tem dó do agressor. Porque ele vem de um histórico de sofrimento, de tristeza, e ela acaba tendo piedade. Conheci uma senhora também, atendi uma senhora, um casamento de 35 anos, ela virou pra mim e falou: como é que eu vou deixar ele agora? Sem mim ele não sobrevive. Vocês estão entendendo? E a pessoa se sente mais forte, ela vai se destruindo interiormente, né? Porque a estrutura emocional da pessoa tá toda desconstruída, né? Tá toda fora do esquadro, a pessoa tá toda torta em matéria de energia. E a pessoa acaba ficando com dó e se coloca como um Marte na situação. E a gente não tem que julgar, porque é como a pessoa reage, é o jeito da pessoa ser, e a gente não tem como julgar. Tem solução para isso? Claro que tem, mas a pessoa precisa tomar essa atitude de dentro para fora, a decisão precisa ser dela, né? E outra coisa que é muito importante, eu vou falar sempre que eu tiver oportunidade: ninguém muda pelo que dói nos outros. Outra coisa que às vezes acontece é quando a pessoa ela tá vivendo uma situação, vamos supor, fez uma escolha que não foi satisfatória, ela se arrependeu da escolha que fez.
Muitas vezes a pessoa não volta atrás porque ela não quer admitir que fez a escolha errada. Então isso serve para relacionamentos, isso serve para um curso que a pessoa começou a fazer, porque eu já vi isso acontecer, a pessoa entrar para a faculdade, não querer mais terminar a faculdade e falar porque eu estou jogando dinheiro fora. Sabe? E depois não exerce a profissão nunca. Já vi também pessoas entrar num relacionamento, largar um relacionamento para ir para outro e não terminar aquele relacionamento porque não quer dar o braço a torcer pro ex. Já vi isso, gente. Isso acontece com muita frequência, vocês não têm ideia. Não quero dar o braço a torcer pro ex de que eu fiz a escolha errada. Já acontece também da pessoa não querer voltar para trás porque não se sente merecedora, porque se culpa demais, então é como se ficasse naquele relacionamento, fosse uma forma de autopunição. Então a pessoa se culpa de tal maneira que ela acha que merece o sofrimento e a dor que está passando, porque teve tudo e jogou tudo fora e não tem coragem de voltar para trás. Muitas vezes a pessoa também não toma as atitudes que precisa tomar, porque implica numa mudança radical de vida e o que as outras pessoas vão pensar de mim se eu deixar isso que aparentemente é tão estável, que para as outras pessoas me faz tão bem, e o que vão falar de mim. Então se preocupa com a mãe, com o marido, com a mulher, com o filho, com os parentes, com os vizinhos, e continua naquela situação que não agrada porque está preocupado com o que os outros estão falando. Pessoas, então por trás de muitas vezes, da falta de atitude, muitas vezes, então em alguns casos, como eu falei, tem casos que é a programação da pessoa, né? É o que está implantado no sistema. Em alguns outros casos, a pessoa precisa olhar se não existe orgulho disfarçado de virtude, né? Porque o orgulho, gente, ele realmente se disfarça muitas vezes de pequenas virtudes. Então a gente precisa prestar atenção nisso e ver o que a gente precisa combater, né? Se é a programação mental, que aí a gente precisa de ajuda, ou se é o orgulho e a gente precisa de ajuda também, porque ninguém consegue melhorar sozinho. Então, esses são alguns fatores, né? São algumas situações que impedem a pessoa de tomar as decisões e as atitudes que precisam tomar. Porque elas se sentem presas a paradigmas, elas se sentem presas a crenças antigas, muitas vezes a padrões de comportamento, às vezes a necessidade de ser aceito, de ser aprovada pelas outras pessoas. Muitas vezes está fazendo alguma coisa que todo mundo elogia, mas que te destrói por dentro. Aí como você precisa dar o elogio do sentimento, né, da aprovação das outras pessoas, você vai ficando e vai deixando e, sabe, vai vivendo aquela situação sem fazer uma opção por você mesmo, para falar a verdade, pela sua própria saúde emocional. Porque seja lá qual for a situação de desconforto que você está vivendo, ao longo do tempo isso vai trazer consequências tanto emocionais como psicológicas, energéticas e físicas. Porque esse descontentamento todo, essa insatisfação toda, isso acaba brotando, gerando tumores e brotando em formas de doença no corpo físico, né? Nós que somos terapeutas holísticos, a gente mexe muito com essa parte de equilíbrio de energias, né? E isso são os fatores que a gente precisa trabalhar muitas vezes para tirar a pessoa daquela situação e levar para onde ela quer ir. Pessoal, na verdade, eu dei alguns exemplos do que acontece para as pessoas resistirem tanto à mudança. Então, o que eu vou falar agora, que eu gostaria de sugerir para vocês, em primeiro lugar, se vocês estão tentando ajudar uma pessoa a mudar, eu peço a vocês que sugiram sem julgamentos, porque a pessoa não consegue mudar sozinha. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de viver na escassez, ninguém gosta da tristeza, ninguém gosta da depressão, ninguém gosta. A pessoa precisa mudar sim, mas quem tem que ver se ela precisa e o quanto ela precisa é a própria pessoa. Então, se você quer ajudar, sugira o apoio, que a pessoa procure um profissional, que seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, como é o nosso caso,
mas ajuda profissional, alguém especializado realmente para conseguir ajudar a pessoa a mudar, mas sem julgamento. E não se sinta ofendido quando a pessoa procrastina, ou seja, quando ela adia as atitudes que ela precisa tomar. Outra coisa é que a pessoa ela não pode ficar sozinha dentro daquele espaço. Então, enquanto ela precisar da sua ajuda e ela pedir ajuda, se você não pode fazer nada, indique alguém. Porque é como a gente costuma dizer, o grupo que você vive influencia muito na sua maneira de agir. Então, quanto mais pessoas motivadas e desenvolvidas estiverem do lado, perto da pessoa, mais força ela vai ter. Então, muitas vezes, o seu exemplo de mudança e de melhora pode incentivar e motivar outras pessoas, sem a imposição, que seja sempre em forma de sugestão e que nós aprendamos a respeitar o tempo de cada pessoa de fazer, de tomar as próprias decisões e de tomar as atitudes que precisam, né? Outra coisa que também é bastante importante é que se é você que está passando por qualquer que seja a situação e que você não consiga mudar sozinho, entenda, você não é o único e todos nós passamos por isso. Porque eu sou linda, negra, plena e absoluta, pessoas, mas já teve épocas na minha vida que eu era assim por fora e por dentro, hoje em dia não. Graças a Deus e tudo que por não aceitar a dor como opção, a gente sempre procura melhorar, e eu ainda estudo isso todos os dias, e eu ainda aplico todas as técnicas que eu aprendo, eu ainda aplico em mim, em primeiro lugar, todos os dias. Eu testo em mim, sou eu mesma a minha própria cobaia. Esse é um dos princípios do coach também, né? Nosso primeiro coach somos nós mesmos. Então, se é você que está passando por isso, entenda em primeiro lugar que a sua procrastinação é normal. Ela não você não tem que aceitar. Tome uma decisão de qualidade e realmente procure ajuda. Procure ajuda de pessoas que venceram. Para de escutar fracassado. Para de se apoiar em gente que compartilha desgraça, né? Para de se apoiar em gente que desistiu na metade do caminho ou gente que se conformou com a situação de tristeza e de pobreza. A gente está acostumado a ouvir, nossa, né? Apanhei a vida inteira e não morri. Passei por isso, fui pobre a vida inteira e não morri. Gente, sai de perto. Não fala mais com a pessoa, não pede ajuda, não fala mais nada para essas pessoas. Procura ajuda de pessoas motivadas, pessoas que conseguiram passar por situações e também conseguiram superar, e realmente procurem ajuda especializada. Outra coisa, não julguem e não se sintam ressentidos quando a sua esposa não consegue te ajudar, quando o seu marido não consegue te ajudar, quando a sua mãe, seu irmão, seu padre, ou seja lá quem for, não consiga te ajudar. Por quê? Porque você só dá aquilo que você tem e você só ensina aquilo que você sabe. Então, se a pessoa que você está pedindo ajuda, muitas vezes ela não consegue, você falar pro seu marido que você tá carente, ele vai achar que é falta de sexo. Gente, é assim. E carência é a ausência de si mesmo. E nós temos técnicas para desenvolver o auto-amor. E ele é muito importante no trabalho de combate à depressão, né? Na solução da depressão. Então, não tem como você pedir para uma pessoa te dar uma coisa que ela não tem, para ela te ensinar uma coisa que ela não sabe, né? Então, peça ajuda para alguém que realmente seja capaz de te ajudar, que realmente tenha condições de te ajudar. Não julgue as outras pessoas, né? Não se ressinta muitas vezes. Tem gente que vai sair de perto de você e não é porque ela não quer te ajudar, simplesmente porque ela não sabe. Ela não sabe, ela não tem a menor ideia do que fazer, ela não sabe nem o que te falar. Muitas vezes ela chega perto de você, senta, escuta e chora junto com você, porque a Tata tá rindo ali atrás. É verdade esse bilhete. Porque ela não sabe o que fazer. Certo, pessoas? Então, em primeiro lugar, eu vou passar um exercício para vocês.
presta atenção, se precisar de ajuda, faz o exercício. Se precisar de ajuda depois, eu tenho certeza que vocês vão precisar. Deixem as sugestões, entrem em contato. Os links vão estar aí na descrição do vídeo, que a Tata vai deixar depois. Então eu vou deixar um exercício para vocês. Vocês vão ver que só o exercício já vai fazer bem. Mas eu tenho certeza que ele vai precisar de continuação. Então pode entrar em contato, pode pedir ajuda. Meu endereço de e-mail vai ficar aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, acessa com vontade mesmo, clica. Se for sobre o Amadem, né, Associação de Apoio às Mulheres que Amaram Demais, deixa nos comentários também, que a gente deixa o e-mail do Amadem se vocês precisarem de alguma coisa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma reflexão, olhar para dentro de vocês e assumir para vocês mesmos. Não precisa falar para ninguém. Assume para você mesmo o que na sua vida não está te agradando. O que você gostaria de mudar, né? Então eu quero trocar de sofá. Maravilha, gente, isso aí também vale. Eu não gosto do sofá que está na minha casa. Maravilha, você não é obrigado a ficar, porque é a sua casa. É o ambiente onde você precisa se sentir bem e você precisa se sentir feliz. Primeiro você coloca lá que não gosta do sofá. Aí você vai fazendo a sua lista. Então eu não gosto da cor do meu cabelo, eu não gosto do corte do meu cabelo, não gosto do meu peso, não gosto de não ter dinheiro, não gosto de ter que levar a calculadora no mercado para fazer compra, não gosto de ter enxaqueca, não gosto de ter pressão alta, não gosto do meu relacionamento, eu gosto do meu marido, eu gosto do meu namorado, mas eu não gosto de como está o meu relacionamento neste momento, né? Eu não gosto do meu trabalho, ou eu gosto do trabalho que eu realizo, porém eu não gosto da empresa, eu não me dou bem com os meus colegas de trabalho. Coloca lá tudo o que você não gosta. Depois depois que você terminar a lista, você vai parar mais um pouquinho, refletir. Se não quiser fazer na mesma hora, não tem problema. Você vai item por item e pergunta por que você não gosta. Porque, pessoas, a gente só muda a gente não consegue mudar o mundo do outro. O mundo que nós conseguimos mudar é o nosso. Então nós precisamos transmutar a energia para conseguir fazer diferente. Então por que eu não gosto do sofá? Porque o sofá é branco e eu gosto de sofá escuro. Tá, então se eu gosto de sofá escuro e o meu sofá é branco, por que tem um sofá branco na minha casa? E assim você vai desmembrando. Encontre as respostas e vá desmembrando, até você chegar lá na fonte. Então, porque foi que eu ganhei de presente. Tá, você ganhou de presente, mas por que você não gosta? Por que eu não falei pra pessoa que eu não gosto do sofá escuro, do sofá branco? Ou então, foi meu marido que quis o sofá branco. E por que você aceitou? Né? O que poderia ter sido feito? E porque vocês estão entendendo? Então vá desmembrando item por item e fazendo os porquês até você chegar à sua conclusão. Depois que você chegar à sua conclusão, você vai entender o que existiu em você que atraiu e deixou que aquela situação se estabelecesse na sua vida ao ponto de estar te causando desconforto até hoje. Outra coisa que é muito importante, vou deixar mais um exemplo. No meu relacionamento, por que eu não deixo essa pessoa, por que essa pessoa entrou na minha vida? Como é que eu estava me sentindo no momento em que eu atraí essa pessoa para minha vida? Tá. Já respondeu? Por que essa pessoa continua na minha vida, mesmo depois de eu estar vendo que ela não é uma pessoa que me faz bem? Por que eu não deixo essa pessoa? E assim você vai, até você encontrar as respostas. Quando você terminar, você pergunta, o que eu posso fazer hoje para mudar essa situação? O que eu preciso começar a fazer hoje? Então são pequenas atitudes. O que você para comprar, para trocar de sofá, o que você precisa fazer hoje? Primeiro, agradeça ao sofá que você tem, porque você não senta no chão. Tá, eu agradeço, transmuta a energia negativa que você joga em cima do sofá e para positiva, agradeça e fala, mas eu quero trocar. E começa a mentalizar, imaginar como é que vai ser e já dá um destino novo. Ou se for o caso, desocupa o espaço.
Ah, não dá para desocupar o espaço. Tudo bem. Então começa a se despedir do seu sofá, a desejar que a outra pessoa que não joga no rio não, tá, gente? Não joga na calçada, não, tá? Não vai poluir o rio não. Não joga no córrego, não põe na praça, não, sabe? Não vai enfeiar a cidade também, não. Dá um destino certinho pro seu sofá, tá? Tem gente que gosta do sofá que você não quer. Então, que a pessoa seja feliz com o seu sofá. Então, tira essa carga negativa de cima dele, que é pra outra pessoa conseguir ser feliz com ele. Depois disso, você começa a tomar as pequenas atitudes todos os dias. E começa a prestar atenção. Se você não agiu hoje, por que eu não fiz? Para e conversa com você mesmo. Pergunta pra você por que você deixou de fazer. Se chegar num momento, assim você vai fazendo com todos os itens. Se chegar num momento que você fala, não acho a resposta, não sei o que fazer, chuta a bola pro universo. Ou seja lá o objeto da sua devoção. Pergunta, o que eu faço agora? Qual é a solução para isso? E aceitem a solução. Se você recebeu a resposta e não tomou atitude, pergunta mais uma vez, por que eu estou procrastinando? E procure ajuda. Se você perceber que você não conseguiu avançar, chegou em determinado ponto, você não conseguiu avançar, procure ajuda especializada. Nós somos treinados para lidar com esse tipo de situação. Certo, pessoas? Espero que tenham gostado. Espero ter esclarecido as dúvidas de alguns de vocês, né? Presta muita atenção no orgulho, viu? Nas máscaras do orgulho. E até que ponto manter e sustentar esse orgulho está te fazendo bem e quais as medidas que nós precisamos tomar para combater isso. Faça escolhas de qualidade. Faça escolhas em prol da sua própria felicidade. E pode ter certeza que todas as pessoas que te amam de verdade vão te apoiar. Pessoas, até a próxima. Um beijo de luz recheado de mel no coração de vocês.